A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe aprovou na generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2018, com os votos favoráveis do partido ADI no poder e votos contra de toda a oposição. Na generalidade, o sentimento de pobreza foi dominante em todo o processo que culminou com a aprovação do documento. É de realçar que prevalecem os cenários de total violação da lei no que se refere aos prazos legais para apresentação pública do orçamento, consultas aos partidos políticos e parceiros sociais, discussão e aprovação na Assembleia Nacional. Este orçamento foi aprovado neste mês de fevereiro do ano em curso, quando todos os países parceiros e doadores de São Tomé e Príncipe já fecharam e aprovaram os seus orçamentos até novembro do ano passado. Tendo em conta que este orçamento foi elaborado e enviado à Assembleia Nacional sem antes se fazer aquilo que a lei obriga, que é ouvir os partidos políticos com assento parlamentar. Outro aspecto que o PCD tem a destacar, que pesa negativamente em relação a este orçamento, é o facto dele não ter contado com a colaboração, nem ter sido envolvido os parceiros de concertação social. Tendo como base inúmeras promessas eleitorais do ADI, entendemos que este orçamento não apresenta políticas públicas que sirvam efetivamente para promover o emprego digno, combater a pobreza e a exclusão social que se vive no nosso país. O MLSTP-PSD propõe que seja abrandada a austeridade, que seja dado impulsos à economia e que seja estimulado o emprego, sobretudo para os jovens. O MLSTP-PSD insta o governo a criar mecanismos para que a credibilidade do Estado seja de novo reposta. O MLSTP-PSD insta o governo a dar prioridade às pessoas, dando mais oportunidade ao sistema de saúde para que ele possa dar aos santomenses garantias que são básicas e que está na nossa Constituição, está plasmado na nossa Constituição o direito à saúde. Gostaria de pedir ao governo, como já havia feito na minha primeira intervenção, para continuar com o fomento ao crescimento econômico, continuar com as reformas que possam, de facto, ajudar e contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Havia feito intervenção com algumas reformas. Peço agora também o acrescento à consolidação das reformas fiscais, a elevar o nosso tecido econômico, contribuindo assim para o crescimento econômico. Com um magro orçamento que aprovou, ignorando os dados estatísticos que revelam o aumento do índice da pobreza, que atualmente atinge 63% da população, contra os 54% que existia em 2013, e faltando apenas poucos meses para o final da legislatura, o primeiro-ministro ainda insiste nas seguintes afirmações. É a minha profunda convicção de que no final dessa legislatura teremos um país mais justo, mais inclusivo, mais moderno e mais próspero do que aquele que encontramos em final de dezembro de 2014, quando aqui apresentei o primeiro orçamento do 16º Governo Constitucional, que tenho a imensa honra e o privilégio de chefiar. É ainda de lembrar que o Orçamento Geral do Estado São Tomense é elaborado na base de previsões de promessas de doações e financiamentos de países doadores que, entretanto, podem não se concretizar.
Esse aspecto introduz um enorme factor de incerteza e transforma o documento que comporta as contas do Orçamento Geral do Estado num documento tendencialmente especulativo, sobretudo quando não se faz acompanhar de documentos comprovativos de promessas de financiamento. O agravamento de impostos através do Imposto da Saúde também é outra vertente desse orçamento que mereceu fortes críticas da oposição. Tenho consciência plena de que coisas por realizar ficarão por realizar. Como é óbvio, em todos os governos e em todas as latitudes, sobretudo num país que não produz quase nada e que vive das ajudas dos outros. Faltou financiamento adequado? Faltou capacidade de absorção da nossa administração, o devido às mudanças substanciais nas condições objetivas que estiveram na origem das nossas decisões, ou ainda, simplesmente, devido ao pecado de um sonho demasiado ambicioso da nossa parte, por vezes. O primeiro-ministro Patrício Trovoada e líder do ADI, que ganhou as eleições com maioria absoluta em 2014, com promessas de crescimento económico e de desenvolvimento para todos, parecia agora resignado e sem novas soluções, viu-se forçado a recorrer ao agravamento de impostos como forma de suportar algumas despesas que comportam esse orçamento. Os argumentos de crise económica internacional que em anos transatos foram usados para justificar o fraco desempenho do governo já não fazem sentido, visto que a economia dos principais países doadores encontra-se em franco crescimento. O FMI é a porta de passagem obrigatória para fundos do Banco Mundial, da União Europeia e do próprio Banco Africano de Desenvolvimento, sem falar de outros parceiros bilaterais ou multilaterais. No final da sessão, foram essas as análises dos partidos. Da análise que conseguimos fazer, embora o orçamento tenha sido apresentado incompleto, ele não responde em momento algum àquilo que são as efetivas necessidades e carências do povo santomense. Por exemplo, a questão dos impostos. Neste orçamento já existe alguma relação, por exemplo, com o imposto da saúde que se pretende criar para o país. Então nós, no PCD, não concordamos com o agravamento dos impostos. Por quê? Porque estamos a perceber que esse imposto tem uma relação direta com o empobrecimento da população. Por isso votamos contra. Bom, nós votamos contra esse orçamento porque com ou sem o nosso voto, o orçamento vai ter que ser aprovado, não será de maioria. Eles não precisam do nosso voto para aprovar um orçamento que nós reconhecemos que não vai trazer nada de novo para Santo Tomé, não vai carecer a vida da população com os impostos que vêm aí, portanto com as cargas fiscais que vêm aí, um orçamento que o governo não soube responder nenhuma das questões que nós colocamos. Tivemos um debate orçamental bastante pobre porque foram diversas questões que foram colocadas ao governo e o governo não conseguia dar a resposta. Mas hoje questionou-se o governo, levantou-se algumas preocupações dos senhores e senhores deputados e no final foi aprovado pela maioria. Depois teremos a discussão na especialidade com o final global.